A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, todos que nos acompanham pela nossa rede integrada de comunicação da Igreja Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, aqui na região Sorocabana, estado de São Paulo. Muito bom estarmos juntos mais uma vez nesta noite de quarta-feira, para sermos reedificados pela palavra de Deus. Eu quero transmitir a todos os irmãos o abraço e a saudação do pastor Osmar José da Silva, presidente da igreja, também da pastora Claudete, a todos que nos acompanham nesta noite. Hoje nós vamos rever uma palavra abençoada que nos trouxe aqui num evento de missões, pastor André. Pastor André é um jovem pastor que já foi missionário transcultural em outras culturas, em outros países, e nos trouxe um pouco da sua experiência missionária no campo de trabalho, também nos trazendo a palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus com base bíblica. Eu tenho certeza que esta palavra vai falar contigo, você que é crente, você que gosta de evangelismo, de missão, uma palavra importante para a vida de todos nós. Se você pode, se desapegue de distrações neste momento e tire esse tempo, reserve esse tempo para prestar o teu culto a Deus, sendo edificado ou reedificado pela palavra de Deus, que vai nos trazer hoje o pastor André, missionário transcultural. Nós vamos orar a Deus, vamos louvar a Deus com o nosso grupo de louvor e na sequência nós já ficaremos com a palavra de Deus, experiência missionária com o missionário pastor André. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, Senhor, por mais esse dia de vida. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor é Deus sobre terra, céu, mar, universo. O Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Senhor Deus e Pai, agora nós vamos ouvir uma palavra que foi trazida aqui num evento de missões. E eu agora elevo a minha voz a Ti, te pedindo pelos nossos missionários, Pai. Tantos deles que estão espalhados aqui no Alto Vale, que estão ali no sul do Pará, trabalhando, nas aldeias indígenas ali de Cumaru do Norte. Missionários que esta igreja envia e sustenta e mantém, que estão na Argentina, missionários nossos que estão na Bolívia, missionários que estão lá no Haiti, missionários nossos que estão na África do Sul, que estão na Índia, na China, que estão no sul da Espanha, norte da África, missionários nossos que estão ao norte da Espanha, que estão em Portugal. Senhor, missionários mantidos por esta igreja, Senhor, eu te peço, abençoa a obra da mão desses missionários, dá almas, porque quando eles ganham uma alma para Ti, isso dá a eles um ânimo, uma motivação a mais para continuar pregando a Tua palavra em tempo e fora de tempo, aonde quer que estejam, Senhor. Abençoa o nosso povo, esses irmãos que contribuem com amor para a obra missionária, retribui com aquelas bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, que só o Senhor tem para dar, aquelas que enriquecem a alma e que não acrescentam dores nesta vida, Senhor. Eu te peço, abençoa cada um desses irmãos que nos acompanha nesta noite, em nome de Jesus, o nosso Salvador que vive e reina para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Louve a Deus conosco. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve
louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Cante ao Senhor com muito louvor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? A palavra de Deus nos diz nos versículos de número 1, 2 e 3. Então, alguns que tinham descido da Judeia, ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncideis, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Amém. Pode tomar assento, meus queridos irmãos. Queridos irmãos, o tema que eu gostaria de estar falando nesta noite, senti-me desafiado por este assunto, é sobre o desafio cultural na obra missionária. O desafio cultural na obra missionária. Então, para nós meditarmos um pouco sobre este assunto, nós vemos aqui, por exemplo, hoje, os nossos irmãos originários, com a sua maneira litúrgica de adorar a Deus, totalmente influenciada pela cultura a qual eles nasceram e estão vivendo. E diferente de nós, que nesta noite também já louvamos a Deus, e de uma forma diferente. Então, também vimos vídeos sobre a Índia,
outros 10 países com uma necessidade missionária especial, e cada um desses países tem uma cultura diferente, tem uma maneira de agir e de atuar diferente, e estas são muitas vezes barreiras. E o missionário, por exemplo, quando ele sai da sua terra e ele vai estar inserido em uma nova cultura, ele sofre o que é conhecido na missiologia, o choque transcultural. O mesmo acontece, por exemplo, quando ele volta daquela cultura onde ele estava inserido para o seu país de origem. Então ele tem esse choque ao contrário, que é o choque da aculturação, não é? É o retorno para a sua própria cultura, porque ele já se desvestiu, já deixou a cultura a qual ele tinha sido influenciado. E a cultura, ela é aquilo que nós aprendemos no nosso intelecto e que vem através da arte, da religião, da política. Na verdade não é fácil definir cultura, porque existem várias definições diferentes de sociólogos, psicólogos, enfim, várias pessoas tentaram definir isto, mas a cultura são aquela ação intelectual que influencia através do vínculo primário ou não. Vínculo primário seria o vínculo familiar, do papai e da mamãe, ali já começa a nos influenciar, e que desde a arte e da educação vai fazendo nós sermos o cidadão que nós somos. Por exemplo, a cultura das pessoas que vivem em Sorocaba já é um pouco diferente dos que vivem aqui tão perto na capital. Já existe uma certa influência que diferencia um povo de outro, uma cidade de outra. Então esta influência. Mas, isto dito, o que eu gostaria de que pensemos um pouco é o quanto a cultura, ou estas culturas, têm influenciado a ação missionária da igreja. O quanto que ditas culturas têm influenciado, por exemplo, a teologia. O quanto que ditas culturas têm, por exemplo, influenciado a ação evangelizadora da igreja, positivamente ou negativamente. O quanto a missiologia está comprometida com tal cultura. É isso que eu gostaria de pensar um pouco aqui com os irmãos. E para isto, eu gostaria de dividir em duas partes, falando sobre a visão e a ação missionária. A visão e a ação missionária. Sendo que, queridos irmãos, nós nunca vamos chegar com os pés aonde nós não chegamos antes com a nossa mente, com o nosso intelecto. Então a grande questão é essa. Essas culturas, dependendo de como se vê e como se usa, ela pode ajudar a cumprir a comissão que Deus deixou para a igreja. E nós sabemos que a comissão não é um pedido, a comissão ela é uma ordem, é uma responsabilidade da igreja evangelizar. Esta geração de cristãos são responsáveis por esta geração de pessoas que necessitam de conhecer o nome de Cristo Jesus. Deus não vai demandar desta igreja as pessoas que viveram há 200 anos atrás. Deus não vai cobrar desta geração as almas que viveram há mais de 100 anos atrás. Deus ele vai cobrar desta igreja as pessoas que estão vivendo neste tempo, nesta geração, em todos os povos, em todas as raças, em todas as tribos. Só que de repente a diferença de cultura, ela torna-se uma barreira muito grande para a questão da evangelização. Mas aí nós vamos aqui pensar um pouco nesta palavra nesta noite. Primeiro, queridos, dizendo que a missão de Deus, ela é ao encontro da alma do homem. Deus, quando Ele olha para os homens na face da terra, Ele não olha aquela divisão que nós vemos no mapa,
e dizemos ali estão os brasileiros, ali estão os argentinos, ali estão... Deus não faz esta divisão. A divisão teológica que vemos é de etnias, independente de onde estiver estas etnias. Então Deus não divide por países, Ele divide por etnias, e Ele vê aquelas pessoas como almas. Até porque no livro de Gênesis, quando nós vemos que Deus soprou o fôlego de vida no homem, Deus, Ele soprou no homem, segundo a palavra do original hebraico, raíns, e está no plural, e Deus soprou vidas no homem. E esta vida que Deus soprou no homem, também ali está incluído a vida animal e a vida espiritual, que também as duas palavras hebraicas para estar designando esta diferenciação é Nefis e Ruá, sendo que o Nefis é a vida biológica. Então o gatinho, o totó, o papagaio, ele tem vida, mas ele não tem espírito. Agora Deus também soprou no homem a vida espiritual, o Ruá. E isso, a parte espiritual do homem é que faz o homem ser a imagem e semelhança de Deus. E o primeiro missionário não foi Jesus. O primeiro missionário não foi Paulo. O primeiro missionário é o próprio Deus. Porque no Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver o homem, quando ele caiu, quando ele pecou, ele não tinha condições de fazer uma escada e subir aos céus e ir ao encontro de Deus, senão que Deus se revelou para o homem. E na teologia nós conhecemos isso como a autorrevelação. O homem jamais conheceria a Deus se Deus não se der a conhecer. Então Deus se decide vir ao encontro do homem, porque o homem tem uma alma. E é assim que Deus vê os homens na face da terra. Deus vê a alma de cada um deles. Deus, ele ama tanto a alma deste homem, que não tem comparação o valor de uma alma. Vale mais do que o mundo inteiro. Então a missão de Deus, a Missio Dei, é o resgate da alma do homem perdido. E Deus, Ele vem ao encontro deste homem. E dentro desta autorrevelação, Deus decidiu abençoar os povos da terra através de um homem, Abraão, que também já estava inserido em um contexto cultural. E Deus arranca ele daquele contexto cultural de idolatria e tira ele e fala: Abraão, através de você eu vou abençoar. E aí está a revelação da visão de Deus. Deus está dizendo: todas as famílias da terra. Deus não é como nós conhecemos do ditado popular que diz: Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro. Deus está longe de ser brasileiro. Deus ama as almas de todas as gentes, de todos os povos. Mas Deus colocou no povo brasileiro o privilégio e a responsabilidade de ser aqueles que podem anunciar a paz, de serem aqueles que podem pregar esta mensagem, aqueles que ainda não conhecem. Então a porta da graça foi aberta para a igreja brasileira, mas isso também traz uma responsabilidade para nós. Então, queridos irmãos, quando Deus ele vai decidir então abençoar as famílias da terra, chama Abraão e diz: vou abençoar a você, e através dessa bênção vou abençoar todas as famílias da terra. Então aí o Senhor, Ele traça um plano. E neste plano, Deus ele começa a formar uma nação. E desta nação que o Senhor começa a formar, então Deus faz o milagre. E Abraão gera Isaac, Isaac a Jacó, Jacó 12 filhos, 12 tribos, uma nação. E uma nação, uma cultura. E desta nação e deste contexto cultural, Deus decide fazer uma missão na face da terra. E agora Deus ele quer exaltar a nação de Israel, para que todas as nações da terra pudessem conhecer ao Deus de Israel. Deus transformou Jacó, mostrando como Ele é o Deus das misericórdias e como Ele pode mudar a tua vida hoje aqui neste lugar.
Como Ele pode mudar as almas, Ele pode mudar as vidas que nós vimos nesses vídeos. Tantas pessoas que hoje estão pensando em matar, que hoje estão pensando em destruir, que hoje estão pensando em fazer barbaridades. E quando nós olhamos para essas pessoas, às vezes o sentimento que temos é: por que um cidadão de bem morre? Por que um pai de família morre? E este homem cruel está vivo. Se Deus pensasse assim, teria matado Paulo. Mas Deus resgatou Paulo, Deus salvou Paulo, e Deus usou Paulo na sua obra. Quantos desses homens sanguinários que Deus está olhando para eles, querendo salvar a alma dele, ainda no dia de hoje. E Deus mudou a Jacó, Deus levantou esta nação, e esta nação agora ela se veste de uma cultura e começa a glorificar o nome de Deus. A visão da missão no Antigo Testamento é centrípeta, e para isso podemos imaginar, por exemplo, uma rua alagada com a boca de bueiro aberta e a água entrando todo naquele buraco. É o eixo girando e atraindo para si. É com aquela água que vai entrando dentro daquele buraco, vai sugando aquela água. E era isso que Deus queria fazer com o povo de Israel. Deus queria trazer todas as nações para eles. Deus queria trazer todos os povos da terra até eles. E através deles, aquelas almas serem abençoadas e serem salvas. Mas a nação de Israel não compreendeu isto. Eles começaram a misturar a sua cultura. Eles começaram a buscar exemplos do lado de fora. Eles começaram a olhar, por exemplo, para a monarquia e negar a teocracia. E com isso a bênção de Deus foi tirada do povo de Israel. Samuel ficou triste. Deus disse para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, dá um rei para eles. Eles estão querendo imitar as culturas vizinhas, então deixe. E aí está a grande questão: o cuidado que devemos ter para que a cultura não influencie negativamente a visão e a obra missionária. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Pode dizer amém nesta noite? E aí nós vemos então no povo de Israel, quando esta mistura acontece, Isaías profetizou que o povo de Israel ia passar pelo forno, e o forno era a Babilônia, 70 anos. Deus, ele rege as nações, nada escapa do controle de Deus. Deus mostrou a visão para Daniel, e mostrou para Daniel como ele, o Senhor, rege as nações na face da terra. Ele levanta a Babilônia, leva o povo de Israel para o cativeiro, levanta Ezequiel para profetizar no meio daquele cativeiro. A religião judaica se corrompeu com a cultura babilônica, eles se misturaram e Deus já não estava mais se agradando daquilo. Quando Deus tira o povo do meio daquele cativeiro, a profecia também dada por Isaías, que Deus levantaria Ciro, o seu ungido, o seu servo, para tirar o povo e levar para voltar. E depois Deus levanta Ageu para profetizar que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Deus dando uma segunda oportunidade ao seu povo. Deus querendo mostrar ao seu povo: limpem-se da corrupção, da cultura que está mal. Vocês começaram bem, mas se corromperam. Agora limpem-se disto, porque eu quero descer a minha glória sobre Israel. Eu quero que as nações voltem os seus olhos para Israel. Eu quero que Israel volte a ser a cabeça. Eu quero que Israel volte a glorificar o meu santo e poderoso nome. E quando Deus estabelece este propósito, o povo uma vez mais falhou. E lá no tempo de Malaquias, o Senhor, usando este profeta, no capítulo 1, versículo de número 10, o Senhor diz, e aqui eu quero fazer uma transliteração, o Senhor diz: oxalá tivesse alguém que tivesse a coragem de apagar a luz e fechar as portas, porque eu, Senhor, já não estou mais recebendo este culto. E era o culto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Não houve nenhum sacerdote que teve esta coragem. O próprio Deus fechou as portas para o Antigo Testamento. Entra o período interbíblico, e a Bíblia diz que Deus olhou do alto céu a terra e não viu um justo sequer. Mas Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Jesus decide a se revelar para os povos na face da terra, então, queridos irmãos, Ele já não vai atrás do sistema religioso e a cultura judaica que estava corrompida. Ele não nasceu no berço de ouro de Anás e Caifás, sacerdote e sumo sacerdote da época. Não, ele não nasceu ali.
A religião estava corrompida e Deus estava fora da religião. Jesus está em Nazaré, Jesus está na Galileia. Jesus, quando vai buscar os seus discípulos, ele buscou fora da cultura judaica, ainda ele sendo um judeu. Ele respeitando e vivendo a cultura judaica. Ele é o maior exemplo de que o missionário, ele não vai no outro país para mudar a cultura do outro país. O missionário, ele vai para o outro país levar uma cultura celestial. Ele vai a outro país levar uma mensagem especial. O missionário vai a outro país, sim, para não se corromper com os rasgos negativos da cultura que ali está. E isso, Jesus foi o maior e melhor exemplo que pôde existir. Ele vai andando, queridos irmãos, ali pela Galileia, chamando aqueles pescadores para uma atividade e um trabalho. E ele desafia a pedagogia moderna no método teórico prático, porque Lucas registrou e escreveu que ele fazia e ele ensinava. Tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, e eu acredito que estas palavras estão aí nesta posição, não por casualidade. Eu acredito que este era o método que Jesus usou para formar discípulos. Quando ele chamou aqueles homens, que eram homens que estavam às margens da sociedade, Jesus, ele começa a dizer para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E quando Jesus começa a formar aqueles homens, 12 homens, queridos irmãos, sem muitos títulos, 12 homens sem muito estudo, 12 homens sem muita capacidade humana, mas Paulo registrou e escreveu: a nossa capacidade, ela vem de Deus, não vem de nós mesmos para que nós nos gloriamos, ela emana dos céus e vem através do Espírito Santo para a vida do homem e da mulher. E era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava usando os que não são para confundir os que são. Jesus estava usando aquelas pessoas que eram esquecidas e deixadas para mostrar que a verdadeira cultura é aquela que vem de cima, que o verdadeiro ensinamento é aquele que vem do coração de Deus, que aquela verdadeira ação é aquela que vem através da mensagem da cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus, ele está se revelando para o homem. É Deus entre os homens. E é interessante, queridos irmãos, que Jesus, quando ele vem da Galileia e ele entra em Jerusalém, ele diz para os seus discípulos, isso está registrado em São Mateus capítulo 10, versículo 6, para eles não pregarem a ninguém, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é interessante isto, porque ele marca algo ali. Se olha, não saudeis a ninguém pelo caminho, falem somente para judeus. E ali está os caipiras entrando na cidade grande. E alguém diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguém diz: mas esse aí não é o filho de José? Mas o que ele está fazendo? E Jesus começa a ensinar aqueles homens, entrando nas sinagogas e pregando a mensagem. E o tema da mensagem de Jesus é o reino dos céus. O reino dos céus. Uma mensagem que vem de cima para influenciar os homens na face da terra. Esse é o tema da mensagem de Jesus. E Jesus pega os seus discípulos e diz: preguem esta mensagem. E eles aprendem olhando. Jesus começa a pregar, eles começam a olhar a Jesus e começam a aprender com Jesus. Se você ver o capítulo 4 de São Mateus, Jesus os chama e já começa a andar de aldeia em aldeia, e eles vão seguindo a Jesus. Só no capítulo 5, 6 e 7, Jesus dá um pouco de teoria para eles, o sermão do monte. E muitas vezes eles não entendiam nada. Quando eles aprenderam um pouquinho mais, Jesus disse: agora vai de 2 em 2 e pregue a minha mensagem. Eles nem expulsar demônio sabia, porque quando chegou para o lado de lá, tentaram expulsar, voltaram dizendo: Jesus, nós não expulsamos o demônio. E Jesus disse: fique calma, espera, vocês vão aprender. Vocês estão na escola, esperem um pouquinho, você já vai aprender. E lá na frente eles voltaram todo alegre e contente, dizendo: Jesus, os demônios se nos sujeitam. Como um aluno querendo dizer: aprendemos a lição. Aí Jesus disse para eles: ei, calma aí, não se alegre porque os demônios se sujeitam, alegre porque o seu nome está registrado no livro da vida do Cordeiro.
Oh, aleluia. A cultura que vem de cima, a cultura que vem do céu. Alegrem-se, porque a tua alma tem uma garantia, e a garantia da sua alma é a salvação em Cristo Jesus o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, queridos irmãos, nós vemos Jesus agora dizendo para os seus discípulos, e aqui muda-se a visão e não a missão, porque agora a visão é outra. Jesus não diz mais para a sua igreja: fiquem aqui e eu vou encher vocês de glória e o mundo vai vir até vocês. Não, Jesus ele disse: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. Até onde, Senhor? Olha, vocês vão para Jerusalém. Vocês vão ser testemunha em Jerusalém. Vocês vão ser testemunha na Judeia. Vocês vão ser testemunha em Samaria. E vocês vão ser testemunha até os confins da terra. O Senhor disse tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, tanto em Samaria, tanto até os confins da terra. O limite é aonde você possa alcançar com a tua visão. E a pergunta é: o quanto a cultura tem influenciado a tua visão missionária? E até onde você consegue enxergar a obra de Deus na tua vida? Até onde você pode enxergar que Deus pode fazer através da sua vida? Porque depois que Deus comissionou a sua igreja, o próprio Senhor Jesus, ele foi marcando isto. Porque o mesmo Senhor Jesus que disse: olha, preguem somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava querendo dar uma lição para a cultura judaica. Jesus estava querendo mostrar para os judeus algo. Jesus estava querendo mostrar para o sistema religioso daquela época uma lição. Porque ele mesmo, lá na frente, ele saiu desses termos e ele foi andando um pouco mais para a frente. E no próprio capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, nós vamos ver aquela mulher cananeia se aproximando de Jesus quando ele estava indo para Tiro e Sidom. O que ele foi fazer do lado de fora? O que ele estava indo lá para a praia? Jesus saiu do termos de onde ele havia dito que ele deveria pregar. E ele está indo para aquele caminho. E aquela mulher vai importunando ali no meio do caminho. Lembre-se que no capítulo 11, Jesus falou sobre aquelas cidades. E eu disse no princípio que você nunca vai chegar com os seus pés aonde você não chegou com a sua mente antes. No capítulo 11, Jesus falou sobre Tiro e Sidom, falando de Gerezim e falando de Betsaida. Ele disse: olha, se lá em Tiro e Sidom tivessem sido vistos esses milagres que se viu aqui, aquelas pessoas teriam se arrependido e teriam voltado ao Senhor. E Deus disse: olha, no dia do juízo será mais duro o juízo para Betsaida e para Gerezim do que, queridos, para Tiro e Sidom. O Senhor demonstra, porque a cultura celestial havia andado no meio do povo de Deus, e o povo de Deus havia rejeitado a mensagem da cruz. E Jesus agora no capítulo 15 vai andando para essas margens. E quando ele chega naquele lugar, a mulher cananeia se prostra e diz: Senhor, ele repete falar aquela palavra: não é lícito entregar, é a palavra de Deus, senão aos filhos da casa de Israel, e eu não vou tirar a palavra para os cães. E aquela mulher se humilha, adora ao Senhor e disse: Senhor, mas os cães também podem comer das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus não estava ali por casualidade. Jesus estava ali revelando a visão do reino dos céus. E Jesus abre as portas para aquela mulher. Aquela filha daquela mulher foi curada no momento. E Jesus começa a mostrar na prática para os seus discípulos que a missão ia um pouco mais além do que eles podiam enxergar. Jesus começou a partir daquele momento a dar uma demonstração da amplitude da visão missionária para a igreja. E queridos irmãos, quando a igreja ela é plantada e a igreja começa a fazer a obra do Senhor, a igreja ela sofre uma influência negativa. E a influência negativa que a igreja sofre por causa da cultura judaica. A igreja havia escutado de Jesus: vão e preguem a minha mensagem. Atos 1 e 8. Mas quando a igreja não faz a missão por Atos 1 e 8, ela vai fazer a missão por Atos 8 e 1. Porque 1 e 8, Jesus disse: recebereis a virtude. 8 e 1, desatou a perseguição contra a igreja. E quando a perseguição desatou contra a igreja, Paulo estava ali, enquanto Estevão estava sendo morto. Ele estava guardando aquelas roupas, consentindo naquela morte. E o Senhor Jesus estava trabalhando de uma forma diferente. Porque a igreja da Judeia queria ficar na Judeia.
Paulo escreveu em Tessalonicenses que a igreja de Tessalonicenses, por um período eles não tinham pastor por tempo completo. E como eles faziam com a fé deles? Eles olhavam para a igreja da Judeia, imitavam a fé da igreja da Judeia. E no mesmo instante a igreja da Macedônia imitava a fé da igreja de Tessalônica. Um olhava para o outro e ia imitando. Eles não tinham Bíblia, não tinha pastor tempo completo, mas eles estavam adorando a Deus, um imitando ao outro. E por isso que não poderia haver uma prática equivocada. E aí entra a segunda parte desta mensagem nesta noite, a ação missionária. Quando a ação missionária é equivocada, o fruto será equivocado. Quando a visão está torcida, a ação será também torcida. E o fruto não vai acontecer segundo o que Deus planificou para a sua igreja. Agora, queridos irmãos, nós olhamos então a palavra de Deus e podemos ver que esses servos do Senhor estavam na Judeia, pensando que Jesus era coisa de judeu, pensando que a mensagem da cruz era coisa para judeu, que a mensagem de Cristo era coisa para a cultura judaica. Mas o Senhor os espalhou e os fez caminhar e andar entre as nações. Quando eles começaram a andar, no capítulo 9, o Senhor, Ele chama a Paulo. E quando o Senhor chama a Paulo, o chamado de Paulo é específico. Porque quando Ananias quer se recusar a abençoar a Paulo, o Senhor mesmo diz: este é para mim um vaso escolhido, para anunciar o meu nome para os gentios, para os judeus e para os reis. Agora deixa eu dizer uma coisa. Nesse mesmo capítulo 9 nós vamos ver a ação missionária de Pedro. Pedro no capítulo 9, por causa da perseguição do capítulo 8, também saiu para fazer a obra do Senhor. E eles saíram pregando, mas a visão deles era pregar para judeu. Quando eles chegaram em Antioquia, diz o texto da palavra de Deus, eles procuraram os judeus para pregar para judeus e fazer comunidades judaicas em onde eles chegassem. Esta era a visão, e Deus tinha mostrado que não era isto que Ele queria. Deus havia revelado que não era esta a visão para a sua igreja. Não era este o propósito da missão do Senhor. Agora, queridos irmãos, quando nós vemos então na palavra do Senhor, nós vamos observar que Pedro, nesta viagem que ele sai, ele vai para um lugar chamado Lida. Quando ele chega neste lugar, o Senhor faz um milagre. Enéas é curado. E aí chama a atenção de todo mundo, aquela cura que Deus fez, e as pessoas querem escutar a palavra, e no meio daquelas pessoas que escutavam, não tinha somente judeus, era o Espírito Santo de Deus, dirigindo a missão para a direção que Ele queria, dirigindo a ação missionária para o rumo que Ele queria. Quando Pedro sai de Lida, ele vai para Jope. Sabe por quê? Porque lá em Jope, Dorcas estava morta. E os crentes de lá ficaram sabendo que Dorcas estava morta, e diz: olha, traz Pedro, porque o milagre aconteceu lá, então vai acontecer aqui. E quando Pedro chega lá em Jope, estavam as pessoas com as roupas na mão, eram os presentes que haviam recebido de Dorcas, e chorando e dizendo: ai, Dorcas era muito boa, era uma pessoa muito amável, morreu. Pedro tira todo mundo de dentro, vai lá para dentro, estava com uma fé tremenda, ele tinha visto o que tinha acontecido em Lida, e ele ora pela mulher que estava morta, e a mulher ressuscita. O nome do Senhor é glorificado. Todo mundo quer escutar o evangelho, e olha aí, ele tem que se hospedar em algum lugar. Não tinha hotel 5 estrelas, ele vai se hospedar na casa do Simeão, o curtidor. O curtidor daquele tempo, eles curtiam couro de porco, e isso era algo que afrontava a cultura judaica. Parecia a ironia de Deus na vida de Pedro. Pedro estava na casa daquele homem, e não era porque ele queria. A perseguição veio, e o Espírito Santo jogou ele lá, e agora ele está lá sem saber o que vai fazer, e quem sabe orando todo dia, diz: meu Deus, e agora o que os irmãos de Jerusalém vão pensar de mim? Eu estou no meio aqui desses incircuncisos, e agora? E no meio daquela situação, do curtidor não estava cuidando muito bem do compatriota, ou seja, de Pedro. E ali, queridos irmãos, a fome bateu, e naquela tarde Pedro estava com uma fome tremenda, queria comer alguma coisa, foi orar. Quando subiu no terraço e estava orando, não sei se dormiu por fome ou por quê, mas ele fez a siesta argentina e dormiu. E ali o Senhor lhe dá uma visão.
E na visão que o Senhor dá para ele, o Senhor mostra aqueles animais que, segundo a cultura judaica, ele não poderia comer. E o Senhor diz para ele: mata e come. E Pedro diz: não, Senhor, eu não vou comer isso jamais. Senhor, eu sou judeu. Deus fala: mata e come. Só que lá em Cesareia o Espírito Santo já estava trabalhando. E o Espírito Santo já havia revelado para um homem e disse: olha, vai lá buscar o Pedro, manda lá na casa do Simão o curtidor, e vai lá buscar ele e traz ele para cá. E daqui a pouco, quando Pedro está naquela fome toda, alguém bate na porta e ele desce, e o Espírito Santo já tinha falado para ele: vai, ele tem que vencer a cultura, e ele vai para Cesareia. Agora veja bem, sabe qual foi a extensão da viagem de Pedro? Foi mais ou menos sair de Sorocaba, ir para São Paulo capital, e de São Paulo capital ir para Santos. Esta foi a viagem missionária, e ainda tirado pelas orelhas pelo Espírito Santo de Deus. E o que estava atrapalhando? A cultura. No capítulo 9, Deus levanta quem? Paulo. A visão de Paulo era outra. E o chamado de Paulo era pregar para os gentios. E agora Paulo prega para judeus, prega para gentios, prega para reis. Agora Paulo, quando ele é chamado pelo Senhor, e ele vai para Antioquia. Em Antioquia, os gregos, os gentios ouviram a palavra de Deus, não pelos judeus, mas escutaram a palavra de Deus por pessoas de Cipro e de Cirene, os cidadãos de outras cidades que foram ali e pregaram para os judeus, para os gentios, e os gentios ali aceitaram ao Senhor. Quando Paulo chega naquela igreja com Barnabé, havia uma mistura de cultura dentro daquela igreja, e ali eles começaram a orar, e o Espírito Santo pediu para apartar a Paulo e a Barnabé para uma obra. Eles estão em Antioquia, e é em Antioquia que os crentes são chamados pela primeira vez de cristão, porque ali eles estavam sendo moldados e estavam parecendo-se um pouco mais com o Mestre. Eles estavam sendo moldados a caráter da presença do Espírito Santo. Eles estavam sendo moldados à vontade dos céus. A cultura celestial estava descendo no coração deles, e eles aprenderam a missão. E ali Paulo e Barnabé saem e começam a evangelizar. Chegam em Antioquia da Pisídia, uma viagem missionária muito mais longe, e eles estão pregando a palavra do Senhor. Eles estão anunciando o evangelho do reino. Eles estão anunciando a mensagem da cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Espírito Santo já havia também trabalhado no coração de Pedro. Pedro, quando volta para Jerusalém, a igreja estava querendo interrogá-lo e dizer: peraí, o que foi que aconteceu? E Pedro se explica para a igreja e mostra o que o Espírito Santo tinha feito. Porque Pedro não estava sozinho, ele tinha judeus com ele. E quando lá na casa de Cornélio eles oraram, o Espírito Santo encheu a vida deles. Diz a palavra de Deus que Pedro se admirou. Eu me imagino aquele culto, e Pedro orando por orar, dizendo: eu vou orar, Deus mandou orar, eu vou orar. Mas daqui a pouco, quando ele viu as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, o texto sagrado diz: ele se admirou. E ele olhando aquilo, e Jesus batizando aquelas pessoas com o Espírito Santo, eles falando em línguas estranhas, aleluia. Os judeus se admiraram com aquilo, e quando chegam em Jerusalém, ele diz: como nós podemos negar esta mensagem para aqueles que o Espírito Santo não está negando? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como estrangeiro, eu sofri na pele o que é ser um estrangeiro e o que é ser rejeitado por outra cultura, mas o Espírito Santo de Deus não rejeita nenhuma cultura. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos experiências e oportunidades que Deus nos deu de pregar a palavra de Deus em Buenos Aires, e ali ver o Senhor Jesus batizar com o Espírito Santo. Depois de ter vivido algumas experiências em São Paulo e ver nas nossas igrejas lindas, grandes, Jesus batizando com o Espírito Santo. Mas também o Senhor nos deu a oportunidade de ir para o Piauí da Argentina, que deveria ser ali Santiago de Esteiro, uma província muito carente, uma das províncias mais carentes daquele lugar. Entramos num sertão, num lugar onde as pessoas não conheciam o Evangelho. As pessoas aceitaram a Jesus, foram discipuladas. E depois começamos a mostrar também Atos dos Apóstolos, e esta promessa aqui também é para vocês. E ali o Senhor Jesus batizou com o Espírito Santo. Depois Deus também deu a oportunidade de entrarmos na selva, em Salta, a fronteira entre Argentina e Bolívia, e ver aqueles irmãos originários lá no meio da selva, debaixo da árvore, adorando a Deus, e o Espírito Santo também batizando aqueles irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que é isto? O Espírito Santo de Deus não vê a diferença de cultura. Ele ama todas as gentes, todos os povos e todas as nações.
Agora, nós missionários, nós servos do Senhor, temos que analisar e ver até onde a cultura não está influenciando negativamente a nossa ação. Até onde a cultura não está querendo impedir a visão de Deus para a ação missionária que devemos desenvolver. Porque, queridos irmãos, quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, eles, quando saíram para pregar, pregavam para judeus e pregavam para gentios. A igreja da Judeia pregavam para judeus. Os irmãos de Antioquia pregavam para judeus e eram perseguidos pelos judeus, foram expulsos de sinagogas. E quando foram expulsos de sinagogas, eles até pediram para Paulo, que estava pregando: por favor, volte sábado que vem, queremos ouvir a palavra de Deus. E o texto diz que mal Paulo terminou de pregar, os judeus já tinham saído de lá, estava com bronca, não queria escutar a mensagem. Mas os gentios estavam com sede. Fala um pouco mais, nós queremos escutar um pouco mais, nós precisamos mais desta mensagem. O Senhor começa a abrir as portas da salvação, as portas da liberdade, as portas da bênção. Os judeus estavam tão influenciados por sua cultura, que não conseguiam ver o leque da bênção que Deus tinha dado para eles, que Herodes começou a perseguição, matou Tiago, prendeu Pedro, e ele fez isso porque os judeus aplaudiram. E quando os judeus aplaudiram, ele pegou força e disse: é isso mesmo que eu vou fazer. Só que lá na frente Deus começou a mostrar como Deus atua, e Herodes morreu, porque ele não transferiu a glória para Deus. E o controle das nações está na mão de Deus. Ninguém para o evangelho, ninguém para a mensagem da cruz, ninguém para o poder da palavra de Deus. Ainda nos países perseguidos, a igreja está crescendo. E Portas Abertas diz que a igreja perseguida é maior do que a igreja livre hoje no mundo. Hoje no mundo, a quantidade de crentes perseguidos no mundo, principalmente na China, diz que é maior a quantidade do que a igreja livre, que pode vir às praças públicas, levantar a mão e adorar a Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não tem limite de cultura e de nada. Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus. E a missão da igreja é regida e dirigida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora a igreja tem que resolver esta questão. Então acontece o texto de Atos 15. Barnabé tinha sido companheiro de Paulo, mas em algum momento ali alguma diferença aconteceu, porque quando eles chegaram em Jerusalém eles estavam discutindo, e Paulo era um defensor da pregação da palavra de Deus para os gentios. Discutiram por lá, e lá estava quem? Pedro. Pedro tinha tido a visão que Deus tinha dado para ele. Quando eles começaram a brigar, quem acalma aquela briga? Olha quem acalma a briga: Pedro disse: para com isso, meus irmãos. E ele começa a lembrar: lembra o que aconteceu comigo, lembra o que o Espírito Santo falou, lembra daquelas portas que Deus abriu. Tiago levanta, toma a direção da reunião e começa a declarar a resolução da coisa, e diz: olha, o negócio é esse aí, Deus abriu a porta para os gentios e ponto. Vamos respeitar a porta que o Espírito Santo está abrindo. Eles adoram a Deus do jeito deles, nós adoramos do nosso jeito, e não existe circunciso em circunciso, judeu ou gentio, homem ou mulher. Jesus salva a todos, porque Jesus salva a alma do homem. Quantos podem adorar a Deus nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus quer usar a sua igreja para vencer os obstáculos culturais, para levar a mensagem da cruz. Quando eu cheguei na Argentina por primeira vez, nem comprar eu sabia. Eu fui comprar maçã no mercado chino. Quem conhece a Argentina sabe do que eu estou dizendo. O chinês tinha acabado de chegar, e eu também. E a modalidade de compra é diferente. Quando eu coloquei a mão naquela maçã e fui colocando dentro da bolsa, ele começou a falar em chino comigo, em chinês, e eu falando em português com ele. E eu arregalei os olhos, e ele também. Ele pensou que eu estava roubando, e eu queria comprar. É que a modalidade de compra é diferente. Você tem que pedir por quilo, e ele dá o que ele quiser, coloca a fruta podre no meio, e acabou, você tem que comprar. Os irmãos conhecem o que é isso aí. E eu sei que eu larguei aquilo ali e saí decepcionado para casa. E disse: Deus, o que eu estou fazendo aqui?
eu não consigo falar uma palavra nesse idioma, eu não consigo comprar uma fruta. E justo o missionário que nos tinha recebido, ele tinha uma viagem, então naqueles dias eu estava ali, sozinho, não tinha nem conhecido Paulo ainda, que era meu vizinho, não conhecia, estava ali sozinho, era Deus tratando algo comigo. Eu disse: Deus, eu vou voltar para o meu país, eu não vou ficar aqui. E 7 dias eu orei ao Senhor e disse: Deus, se o Senhor me quer aqui nesse país, me dê um fruto, uma alma para ti. E aí, eu peguei folhetos e fui para a peatonal de São Miguel e comecei a distribuir folheto. E aí eu comecei a olhar aquilo e disse: quando é que eu vou saber que essa pessoa que pegou folheto aceitou Jesus? Nunca. Eu disse: eu preciso de mudar essa estratégia. Então eu comecei a dar volta na praça e orar. Disse: Deus, salva uma alma aqui, salva uma alma aqui. De repente tinha um jovem lá do outro lado na peatonal, sentado, cabeça baixa, mexendo no celular. O Espírito Santo falou no meu coração: é ele. E eu fui lá, me aproximei dele e comecei a falar de Jesus para ele. Resulta que aquele rapaz, ele tinha vindo da província de Misiones. Ele entrava e saía do Brasil e entendia o português. Comecei a falar de Jesus para ele em português. Fazia 15 dias que ele tinha saído do hospital. Ele tinha tomado uma punhalada. O único cristão na família dele era a sua avó. E a avó dele estava orando por ele, para Jesus salvar a alma dele. E nós falamos de Jesus para ele, e ele aceitou a Jesus na praça de São Miguel. Javier, o seu nome, levamos para a igreja. Ele foi discipulado, deixou o emprego dele porque ele trabalhava na Mitre e trabalhava num lugar que comercializava drogas. Então ele teve que abandonar o trabalho e voltou para a província de Misiones, mas discipulado para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu disse: Deus me quer aqui nessa cultura. Não foi fácil transculturar e estar ali, mas quando o Espírito Santo de Deus está no negócio, Ele te leva, Ele te usa, Ele faz a obra. Porque nós pregamos: Jesus é quem salva. Nós oramos: Jesus é quem cura. Nós anunciamos: é Jesus quem liberta. Porque o poder é de Deus. Missão sem o Espírito Santo é turismo, mas missão debaixo do poder do Espírito Santo é a glória de Deus revelada para as almas que necessitam ser livres do jugo da escravidão e da morte eterna. Porque Jesus morreu para salvar aquelas vidas. E o Senhor Jesus, Ele tem um propósito com a sua igreja. Porque a ordem que Deus deu para a igreja, ela é imperativa. A igreja precisa estar envolvida em missões. Talvez você não vá com os seus pés até a última parte da terra, mas você pode ir com os seus joelhos. Você pode ir com a sua contribuição. De uma ou de outra forma, você precisa estar envolvido na missão transcultural. De uma ou de outra forma, a igreja precisa estar envolvida na missão, porque esta não é uma opção doutrinária da igreja, esta é uma ordem de Jesus. A igreja precisa fazer missões. Como eu disse, Deus não é brasileiro, mas Deus deu o privilégio para a igreja brasileira de fazer a obra missionária. Deus deu o privilégio para a igreja brasileira de levar esta mensagem, de anunciar este reino, de anunciar esta salvação. E as portas desta evangelização mundial, ela está aberta. Com a permissão do pastor, eu queria convidar a igreja para se colocar de pé nesta noite. Oh, aleluia. Eu gostaria de, antes de lançar um desafio para a igreja, fazer uma oração. E nesta oração, eu quero te convidar, para você convidar o Espírito Santo de Deus a te ajudar a vencer as diferenças. Que o Espírito Santo de Deus possa te mostrar quais são os obstáculos que estão querendo impedir. E que o Senhor faça como fez com Pedro. Agora veja bem, eu não preguei aqui com Pedro de jeito nenhum, porque é Deus que usa Pedro, é Deus que usa Paulo. Nós vemos Paulo pregando para reis. Pedro, nós não vemos Pedro pregar para reis. Mas tem uma coisa, nós também não vemos Paulo ganhar 3.000 pessoas numa só mensagem. Nós também não vamos ver Paulo ganhar 5.000 pessoas numa só mensagem. O Espírito Santo que usa Pedro é o Espírito Santo que usa Paulo. Mas a visão, ela é ampla, e Deus, Ele dá para toda a sua igreja esta visão. Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, Espírito Santo,
Estamos aqui, meu Pai querido, nesta noite para louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Jesus, a Tua palavra, ela foi pregada nesta noite. Deus, e o Senhor conhece os obstáculos que se levantam para tentar impedir de que nós possamos fazer a Tua obra. Meu Pai querido, neste auditório nós temos missionários que com certeza sabem bem o que é o choque transcultural. Nós temos pessoas que têm chamado para ir, meu Deus querido, a outros povos. Nós temos a igreja, meu Pai querido, que está envolvida diretamente com esta obra maravilhosa. Nós temos intercedido por pessoas que estão dentro da janela 10x40. Senhor, e assim como a igreja em Antioquia orava e o Teu Espírito Santo selecionava a Paulo e a Barnabé, nesta noite que não seja diferente. Espírito Santo de Deus, venha incomodar os nossos corações. Espírito Santo de Deus, venha aquecer as nossas almas, para que possamos estar envolvidos, meu Deus querido, com esta responsabilidade. Senhor Jesus, levanta intercessores pela obra missionária. Senhor Jesus, levanta contribuidores para a obra missionária. Meu Deus, levanta missionários, capacite-os pelo Teu poder e a Tua graça. Meu Pai querido, ajuda-nos a vencer as barreiras culturais, ajuda-nos a vencer as diferenças que distinguem-nos de povos e povos, de nações e nações, e que o Teu amor seja derramado nos nossos corações para pregar a Tua palavra. E sobre todas as coisas, que o mesmo poder que usou a Pedro, o mesmo poder que usou a Paulo, a mesma graça que cobriu a igreja primitiva, possa cobrir-nos neste tempo, possa seguir envolvendo-nos neste tempo, para levar-nos a fazer a Tua obra. Meu Deus, eu oro pelos Teus servos, os missionários que aqui estão. Renova as suas forças nesta conferência missionária, meu Pai, que seja um canal de bênção, como já está sendo, para renovar a virtude, para renovar o chamado, para renovar a visão. E quando volte os Teus servos para o campo, que volte cheios, meu Deus, que da Tua glória, para seguir fazendo a Tua obra. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Segue abençoando a visão missionária desta igreja, segue usando assim, segue usando, meu Pai querido, Teu servo, pastor Osmar, meu Deus, juntamente com esta gloriosa igreja, para, meu Deus, seguir avançando em outros povos, em outras nações, em outros idiomas. Manda a Tua bênção, abra as portas, faz o Teu milagre. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz: a paz do Senhor para todos. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.